Olá, turbalistas! Eu tô aqui hoje para tentar explicar o uso e o significado do get. Então, acho, em princípio, que get não foi inventado por Deus, tá? Não sou religiosa, mas eu tenho aqui, isso me ocorre, porque não é possível. Você abre um dicionário impresso, tem 2 páginas inteiras de significado para get, de tradução para get. Então, não me ocorre outra coisa que não seja que esse verbo não é de Deus, né? Mas vamos continuar porque ele está aí. A melhor explicação que eu já vi até hoje para a tradução do verbo get é coisar. Porque assim, o verbo get, ele pode ter vários significados. Ou seja, ele poderia ter sido, ao invés de você usar, quando você usa o get, ao invés de você usar ele, você poderia ter optado por usar outro verbo, né? Porque ele tem sentido de receber, e aí você poderia ter falado receive. Ele tem sentido de chegar, e aí você poderia ter falado o arrive. Ele tem sentido de transformar, de fazer, e aí você poderia usar o become. Compreender, né? Você poderia usar o understand, mas então para que eu preciso do get? Porque ele é muito, muito, muito usado e você precisa entender o que as pessoas vão falar, o que as pessoas estão querendo dizer. E aí, obviamente, vai pelo contexto. Então, vou te dar um exemplo aqui por que eu acho que coisar é maravilhoso para traduzir o get. Por exemplo, vou criar uma situação aqui, uma cena que é a seguinte: eu estou com um texto na mão, já escureceu e eu estou querendo ler aquele texto, só que no lugar que eu estou querendo ler aquele texto está escuro, está com pouca luz. Então eu posso chegar pro meu amiguinho e falar: querido, você pode coisar a luz aí para mim, por favor? O que ele vai fazer? Ele vai acender a luz. Então, pelo contexto, ele já entendeu o que era o coisar. Tal qual, na minha opinião, acontece com get, né? Então, fora assim, phrasal verbs e expressões idiomáticas, que tem apenas trilhões, né? Que você também precisa saber, porque senão não vai fazer o menor sentido. Você não vai conseguir entender. Então eu acho que a grande regra, assim, a mãe de todas as regras, não só para esse caso do get, para qualquer caso, para gerúndio, que seja, para explicar palavras que têm significados muito semelhantes, né? Todas aquelas confusões que a gente acha vários vídeos na internet falando sobre diferenças entre tal e tal verbo, que aparentemente teriam o mesmo significado ou podem confundir. Eu acho que a grande regra que funciona para todos é ouvir a língua, ter contato com a língua e perceber, porque com o uso, às vezes aquilo se você tenta falar uma coisa e ela está errado, você ouviu tanto a língua, você teve tanto contato com a língua que bate mal. Você fala, cara, isso não tá certo. Às vezes você não sabe nem qual é o certo, né? Quando você tá começando a estudar e tal, você não sabe como se fala, mas você sabe que aquilo que você pensou não tá certo, porque não encaixa. Como acontece em português, por exemplo. Eu tenho uma amiga que é paulista e veio morar aqui no Rio de Janeiro e não conhecia os bairros e tal, mas veio morar aqui a trabalho. E ela foi morar num bairro chamado Humaitá, aqui. E uma vez a gente tava todo mundo junto, um grupo de amigos, e alguém perguntou pra ela: você tá morando aonde aqui no Rio? Aí ela falou: eu estou morando em Humaitá. Aí eu olhei pra ela e falei assim: no Humaitá? Aí ela: no Humaitá? Por quê? Aí eu pensei assim: por quê? Não tem menor... Eu nunca tinha pensado sobre isso. Por que no Humaitá, se outros bairros, como por exemplo Botafogo, Copacabana, Ipanema, a gente fala em?
em Botafogo, em Copacabana, em Ipanema. E por que a gente fala no Humaitá e não em Humaitá? Não faço a menor ideia e não tem sentido lógico. Agora, quando alguém fala em Humaitá, eu sei que não está certo, que não é o uso corrente. Então, eu traduzi por minha própria conta, né? E aqui estou só compartilhando com vocês, não estou querendo imprimir isso como uma verdade absoluta, mas foi o que eu percebi, é que o uso e o costume, você vai acostumando o ouvido e sei lá, ouvindo tanto aquilo, que se alguém falar diferente, você sabe que está errado. Muitas vezes você não sabe nem por que tá errado, ou seja, não sabe justificar a partir de uma regra por que daquela maneira tá errado. Mas você, aquilo bate, e eu acho que isso acontece em todas as línguas. E o que muda isso, que ajuda muito, eu já percebi, que é o contato com a língua. De tanto você ouvir, se alguém falar errado, você fala, caramba, tá errado. Nem tinha se tocado que você sabia aquilo como uma regra. E eu acho que o get, ele entra muito nisso, assim, é exposição na língua e a minha dica pessoal, assim, que me ajudou e que vem me ajudando muito para todos os tipos de regra, porque gramática é super importante, mas é impossível você conseguir decorar todas as regras de todas as variações possíveis. Se você parar para... Não, mas eu preciso aprender o gerúndio, tá? Mas você não vai conseguir decorar todas as variações. Eu preciso decorar, sei lá, qualquer regra, sabe? Você nunca vai conseguir ficar ali, o verbo que faz passado, que não esqueci o nome desse termo agora em inglês, que o passado se escreve da mesma maneira e se fala da mesma maneira que o presente e tal. Então, você vai ficar decorando 1 trilhão de verbos, vai chegar e decorar todos os significados de get pra não errar nunca? Impossível, acho eu. Então, eu acho que a minha maior dica, e eu tô falando da minha experiência, é a exposição da língua. A regra de todas as regras é o contato com a língua. Então, eu acho que não sei, que isso possa ajudar alguém, tomara. E vou ficando por aqui e tomara que vocês tenham gostado aqui do meu vídeo dessa semana. Um beijo pra todo mundo e boa sorte!